então vamos lá continuar nosso raciocínio aqui de multiplicação? Então vamos lá. No capítulo 1 a gente começa falando sobre listas de multiplicação. Tia Lia está lá na página 52. E aí nós vamos ver várias listas de multiplicação. A gente começa com a multiplicação do 2. Quando eu multiplico por 2, eu posso falar que é 2 vezes ou simplesmente o dobro. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho uma bola. Aí outra pessoa fala assim, eu tenho o dobro. Se você tem o dobro, então você tem 2 bolas. Aí outra fala assim, ah, mas eu tenho 2 balas. Ah, você tem 2 balas, amigo? Legal, eu tenho o dobro. Se você tem o dobro, você tem 2 vezes o 2. Se é 2 vezes o 2 2 vezes. 2 aqui e o 2 aqui. 2 vezes o 2. Uma vez o 2 sozinho, outra vez o 2. É a mesma coisa que eu falar 2 mais 2, que é igual a 4. Por quê? 2 vezes o número 2. Então, se você tem o dobro de 2, você tem 4. Então, quando eu quero falar 2 vezes, eu posso falar dobro, porque eu já sei que vai ser 2 vezes aquilo ali. Vamos ver o livro. 2 vezes ou o dobro. Mariana tem 3 bonecas. Gabi tem o dobro dessa quantidade de bonecas. Quantas bonecas tem, Gabi? Vamos ver. Aí o menininho falou assim, ó. Calcular o dobro de um número é o mesmo que calcular 2 vezes esse número. Eu coloco aquele número ali 2 vezes. Por exemplo, foi o que eu falei do número 2. Se eu quero saber qual é o dobro de 2, eu vou botar o 2 2 vezes. 2 aqui, 2 aqui. Então, o dobro de 2 é 2 vezes o número 2. 2 e 2. Se eu juntar o 2 com 2, dá 4. Então, o dobro de 2, ou 2 vezes o número 2, é igual a 4. Então, para calcular o dobro, eu tenho que colocar esse número 2 vezes. Tá bem? Então, olha lá. Como é que ficaria na adição? Nós vimos também que eu posso transformar uma adição numa multiplicação. Posso, Tia Lia? Posso. Quando a adição for repetindo o número. Ali, o livro está repetindo o número 3. Então, eu posso transformar isso daqui numa multiplicação. Porque eu estou colocando 3 uma vez, o 3 2 vezes. 3 mais 3, ó. 3 mais 3, se eu juntar tudo, dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Então, aqui ó, se eu colocar 6. 3 mais 3 é igual a 6. Mas eu posso transformar essa soma numa multiplicação, porque foi o que a Tia Lia falou. Eu não repeti o 3 2 vezes? 3 mais 3. Então, eu estou usando 3. Quantas vezes eu estou repetindo 3 aqui? 2 vezes. Ó, uma vez usei 3, 2 vezes estou usando 3. Então, estou repetindo 3, ó, 2 vezes. Então, eu posso transformar essa soma aqui numa multiplicação. Qual multiplicação? 2 vezes o número 3. Não usei o número 3 2 vezes? Uma vez, 2 vezes? Então, 2 vezes o número 3. 2 vezes o número 3. E aí eu mudo o sinal. Aqui na adição, o sinalzinho é um mais. Ó, é um maisinho, é como se fosse uma cruzinha. Aqui na multiplicação, o vezes é um xzinho, é um x. Então, 2x3. Toda vez que você vê uma continha com x, quer dizer o vezes. 2 vezes o 3. Eu usei 3 2 vezes. Então, eu vou contar o 3 2 vezes. Então, 2 vezes o 3, a gente já viu que é quanto, gente? 3 mais 3 não é 6? Então, 2 vezes o 3, 3 aqui, ó, 3 uma vez, 3 outra vez, 2 vezes, então dá 6 também. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Gabi tem 6 bonecas. Então, já descobri várias coisas aqui. Então, o dobro de 3 já descobri que é 6, porque é o 3 2 vezes. Tia Lia, posso fazer o dobro de 10? Pode, é o 10 2 vezes.
10 mais 10 é 20. Então, o dobro de 10 é 20. Toda vez que for para descobrir um número, o dobro de um número, é só colocar esse número 2 vezes. Você vai contar ele 2 vezes. Tá bem? Vamos para o próximo. Atividade. Associe as quantidades iguais. Então, você vai ligar. Vamos fazer junto com a tia Lia? Vamos lá. O dobro de 5. Lembra que eu falei que toda vez que perguntar o dobro, eu estou querendo saber o número 2 vezes? O dobro de 5 é a mesma coisa que fazer 5 mais 5. É o 5 2 vezes. 2 vezes 5. Então, o dobro de 5 é... Ah, acertou. Quem falou? 10, porque é o 5 uma vez, 5 outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o dobro de 5, vou ligar aqui, ó. 10. O dobro de 5, 10. Bem? Vamos para a próxima. 2 vezes o 4. 2 vezes 4, quanto é, tia Lia? É só botar o 4 2 vezes. 4 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes o número 4 é igual a 8. Então, 2 vezes 4 é 8. Ou o dobro de 4, 8. Tá bem? 14 aqui, ó. 14. 14 é o quê? Sobraram só 2 opções. 2 vezes 10 ou o dobro de 7. 14 é 2 vezes o número 10? Se eu fizer 10 mais 10, vai dar 14? Não. Então, só restou uma opção. Qual é? 14 é o dobro de 7. Como assim, tia Lia? 14 é o dobro de 7. Se eu colocar o 7 2 vezes, vai dar 14. 7 mais 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei uma vez, vou contar de novo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o dobro de 7 é 14. 7 mais o 7. O 7 2 vezes é 14. Então, aqui, ó, 14 eu vou ligar ao dobro de 7. Tá bem? E, por último, o dobro de 10. O dobro de 10 é a mesma coisa que se eu fizesse essa conta aqui, ó. 2 vezes 10. 2 vezes 10 e o dobro de 10 é a mesma coisa. Aqui está em palavras. O dobro de 10. Aqui está em forma de conta. 2 vezes o número 10. O dobro, que é 2 vezes, o número 10. Tá certo? Então, vamos para a próxima. Número 2. Observe as canetas e faça o que se pede. Nesse caso aí, nós temos que fazer... Na primeira, a gente vai ter que fazer uma continha, mas na letra B, que a tia Lia quer mostrar para vocês como é que fica no quadro. Vamos fazer primeiro a A. Observe as canetas e faça o que se pede. Então, quantas canetas tem aí? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canetas. Tem 6 canetas aí. Letra A. Raquel tem o dobro dessa quantidade de canetas. Quantas canetas ela tem? Nós já descobrimos que toda vez que é o dobro, é a mesma coisa que 2 vezes. Então, se é o dobro de um número, 2 vezes aquele número. Então, se aqui tem 6, eu tenho que fazer o dobro de 6. Eu tenho que contar o 6 2 vezes. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei uma vez. Vou contar agora a segunda vez. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se Raquel tem o dobro de 6, quantas canetas ela tem? 12 canetas. Por quê? Porque 2 vezes 6 é igual a 12. É o 6 mais o 6. É o 6 2 vezes. Então, quantas canetas ela tem? Ela tem 12 canetas. Resposta completa, hein? Não adianta botar só o número 12, não. Ela tem 12 canetas. Xalia, botei 12 canetas. Tá bom, mas não coloque só o número, pelo amor de Deus.
Letra B. Na letra B, a gente vai precisar de quadro. Tia Lia vai pegar um quadro aqui para vocês. E aí, Tia Lia já colocou aqui no quadro para vocês. Na letra B está falando o seguinte. Agora escreva uma adição e uma multiplicação que representa essa situação aí que a gente acabou de mostrar, das canetas. Então, como é que ficaria nessa adição? Se eu quero saber o dobro de um número, é o número somado duas vezes. É o número mais ele mesmo. É o número aparecendo duas vezes. Então, na adição, na soma, ficaria 6 mais 6. Por quê? Não são 6 canetas? Eu não quero saber o dobro? Quando eu quero saber o dobro, não é um número duas vezes? É um número mais um número? Então, se fosse na adição, eu colocaria 6 canetas mais 6 canetas, para saber qual é a quantidade de canetas que a Raquel tem. Posso transformar isso aqui numa multiplicação? Posso. O 6 não está aparecendo duas vezes? Então, não preciso escrever 6 duas vezes. Eu posso só botar 2 vezes o número 6. Transformei na multiplicação. Troquei o sinal do mais para o de vezes, o xizinho. Em vez de botar 6 mais 6, eu vou botar duas vezes, o número 6 aparece aqui. Então, eu transformei essa adição numa multiplicação. 2 vezes o número 6. Aqui vai dar 12. 6 mais 6 é igual a 12. Aqui vai dar 12 também. 2 vezes o número 6 também vai dar 12, que é o 6 mais 6. Tá certo? Então, espero que vocês tenham... Deixa eu ver se no próximo... Ah, não. No próximo já entra. Então, é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Hoje é 2 vezes ou o dobro. E daqui a pouquinho eu te espero para 3 vezes ou o triplo. Um beijo, um queijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.